Hoje nós vamos começar e terminar de forma alegre. Primeiro, o Haddad sendo vaiado e um apresentador ainda tentou ajudar o Haddad e só conseguiu deixar a situação ainda mais constrangedora. E para terminar, o Nicolas Ferreira expondo de forma descontraída mais uma hipocrisia de esquerda, o Lula que chegou à conclusão de que o Brasil precisa de mais um avião. Bom, se fosse só um avião, estava bom, mas não. Parece que ele quer comprar mais de um avião. O que dizer? É um governo que não tem constrangimento em esbanjar o dinheiro do contribuinte. E depois não vai querer que eu acredite que realmente está pensando nos mais pobres. E vamos ver também a Globo News. Essa aqui é para você que é cristão, porque não precisa ser cristão para chegar à conclusão de que não é uma boa ideia apoiar o PT e o Lula. Mas, agora, para você que é cristão, eu fico aqui pensando, ou você não conhece as pautas e como a esquerda pensa, ou então a sua prioridade não é o cristianismo. Mas, resumindo, uma jornalista da Globo News deixando claro que o PT só pensa no cristianismo quando está se aproximando das eleições. Vamos ver também o José Disseu, a Raposa Velha no sentido de ser estrategista, calculista, mais maquiavélico do que o próprio Maquiavel, demonstrando estar muito satisfeito com o estrago feito pelo efeito Marçal na direita. Agora dá uma pausa, me dá essa força, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa para mim aí também o seu comentário, que tudo isso me ajuda muito aqui no canal. E vamos começar com Haddad passando vergonha e sendo vaiado. Excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Ministro, o senhor me dá licença? O senhor me dá licença? Boa noite a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, pedir uma salva de palmas para aqueles que vaiaram o ministro. Eu queria pedir uma salva de palmas. É a democracia se manifestando. Isso é bonito. Mas mais bonito ainda é nós termos num evento do setor de seguros e dos corretores de seguros o ministro de Estado da Fazenda. Eu não sei quantos políticos trabalharam pelo seguro, mas eu tenho certeza que a contribuição que eu dei como professor universitário supera muitas das pessoas que talvez vocês admirem e que talvez não tenham entregado. Que constrangedor! Se não bastasse ser vaiado, o apresentador, ainda para tentar ajudar, pediu palmas para as pessoas que vaiaram o Haddad. Essa é nova, nunca vi essa. Ainda por cima, o Haddad sendo ministro do Lula, sendo a pessoa que tentou substituir o Lula na eleição em que ele perdeu para o Bolsonaro, e o nome que pode assumir o lugar do Lula como liderança no futuro só consegue citar as suas qualidades como professor e ainda por cima é vaiado. Nós sabemos que os jornalistas de esquerda já têm admitido isso, a dificuldade da esquerda para conseguir colocar novos nomes, novas lideranças, enquanto a direita tem vários nomes para se precisar e quando precisar assumir o lugar do Bolsonaro. E pelo que deu para ver, o Haddad também não está se ajudando. Mas agora vamos ouvir o que o Lula disse, porque se ele tivesse chegado à conclusão de que o Brasil precisa de um avião, tudo bem, mas parece que não é só um que ele está querendo, não. Foram 4h30 em que eu pensei muito o que eu tinha até feito na vida, o que tinha para fazer, sabe? E você pensa como ser humano, o que você cometeu de erro, o que você cometeu de acerto, se você passou pela terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo. Bom, desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Então nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi presidente. Não, um avião para o presidente da República é um avião para a instituição, presidente da República, quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar, e vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajar. A gente não governa o Brasil com ministros ficando... E eu fiquei aqui esperando, não, tudo bem, um avião é para o presidente, e os outros, né? Ele fala assim, numa maior tranquilidade, né? Outros aviões, é impressionante. Aí para os ministros. É aquilo, né? O governo do amor,
O governo do pai dos pobres sai caro, né? O amor sai caro. Vamos ver agora a Globo News mostrando pra gente como o PT e o Lula pensam nos cristãos. Que é o PT se afastando também das suas bases em ouvir evangélico, em ouvir lideranças religiosas, porque essas pautas que você falou, por exemplo, que de fato ficaram muito ligadas, como se a esquerda estivesse defendendo, isso nunca houve, isso nunca aconteceu, um bando de fake news que a gente viu ao longo do tempo, mas isso foi muito disseminado também e teve muita adesão por parte desse eleitor que tem liderança religiosa e o PT não soube dialogar, ignora o segmento evangélico ou... Ignora o segmento evangélico, isso a gente sabe. Eu acho que não é nem ignorar, ele só trata com o evangélico em eleição, ele trata o evangélico como se fosse um fenômeno eleitoral. Ah, isso não é ignorar, você só fala com evangélicos e cristãos em época de campanha eleitoral, isso não é ignorar não. A cada 2 anos ele senta para conversar, não dá. Mas eu não acho que isso é exclusivo do PT, da esquerda, né? Estava falando da esquerda, do campo mais isso. amplo, porque o PSOL sofre com isso. Sim, esquerda, o campo progressista, né? O PDT, em alguma medida. Vou confessar que eu fiquei muito feliz de ouvir isso da própria Globo News, porque quando eu falo aqui tem gente que não acredita, né? Mas não se trata apenas do PT, se trata da esquerda. Quem falou isso foi ali a jornalista da própria Globo News. E aí eu te pergunto, por que o PT e a esquerda fazem isso? Porque as pautas deles são incompatíveis com o cristianismo, eles combatem os valores cristãos, o próprio Lula já disse aí abertamente que aqui no Brasil eles enfrentam um discurso de família, de valores, que eles aprenderam historicamente a combater, o próprio Lula já disse isso. Mas enfim, agora vamos ver o que disse o José Disseu, que parece estar muito satisfeito com esse estrago que o efeito Pablo Marçal fez na direita. Essa direita que nós estamos vendo agora, primeiro ela tem um elemento que é religioso, que é o fundamentalismo religioso neopentecostal, que é muito importante. Segundo, ela tem um elemento que conseguiu que foi incorporado por classes populares, que é o do liberalismo econômico, do anti-Estado, do anti-imposto, que o Marçal representa bem. O Marçal, veja bem, ele inclusive é contra os pastores. Ele não ergue as bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade. Embora ele aceite, às vezes cite, ele não ataca o Supremo. Ele voltou às raízes, vamos dizer, da reforma de Lutero. Você fala com Deus, você não precisa de intermediários. Isso aqui eu gostaria de dar uma pausa aqui para você que é cristão, abrir o olho com Pablo Marçal num quesito. Nós vimos ali a jornalista falando isso, nós vimos o José Disseu falando isso e nós vimos o pastor Silas Malafaia, os três concordando em uma coisa. O Pablo Marçal, ele acha que não precisa de pastor. Mas desculpa, se não fosse os pastores, se não fosse os padres, se não fosse a igreja, desculpe, o cristianismo nem sequer existiria. Mas o Marçal, ele é um problema para a direita mais do que para nós, para a extrema direita, porque ele vai dividir o bolsonarismo. Mas o Marçal, ele é um problema para a direita mais do que para nós, para a extrema direita, porque ele vai dividir o bolsonarismo. Ele é jovem, ele veio da pobreza, ele conhece e vive na periferia, nada disso Bolsonaro. O Bolsonaro, ele capturou uma agenda religiosa e uma agenda da direita liberal, né, que apoiou ele, o PP, o PL, os partidos de direita. Porque o Bolsonaro era um sindicalista militar, só defendia a agenda militar e a ditadura militar, não tinha nada dessa linguagem que ele adotou, que veio muito importada do conservadorismo de extrema-direita americana, do trumpismo. Repete um pouco o trumpismo aqui no Brasil. Marçal não, Marçal é uma criação desse momento que nós estamos vivendo. Ele vai ser candidato a presidente da República. Ele é uma liderança mais genuína, senhor, do que o Bolsonaro. Quando o José Disseu fala que uma determinada pessoa é uma liderança genuína da direita, com certeza, esse é um motivo para ligar todos os sinais de alerta. E falando em hipocrisia, porque para mim o José Disseu é um hipócrita em pessoa. Vamos ver agora o Nicolas Ferreira expondo de forma descontraída mais uma hipocrisia esquerdista. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até a próxima. Investimento na XP. Eita! Pito, vocês querem poupar dinheiro do orçamento
para garantir os lucros do bilionário no mercado financeiro. O petista aqui, Jorge Sola, desceu o nível para poder defender o ponto dele, dizendo que nós estamos aqui defendendo o interesse de milionários. Mas eu dei uma puxadinha no patrimônio dele aqui, ele é quase milionário, senhor presidente. 902 mil de patrimônio. Tá louco? Tá falando mal de dinheiro por quê? Tem investimento aqui no Bradesco, tem investimento na XP. Eita! Tem investimento aqui, ó, em vários locais. Inclusive, investe mal, hein, Jorge Sola? Ou seja, fala mal de milionário, mas é quase um. Agora, eu não vou falar de quase milionário, não, porque o presidente dele é milionário também, olha só. 7,4 milhões de patrimônio que o Lula tem. O quê? Não acredito. Então, por esse argumento... É verdade, senhores. Se for por esse argumento também, não deveria estar defendendo o presidente milionário deles. É só para vocês entenderem que quando falta argumento, eles vão para qualquer tipo de ataque, até falar que nós defendemos milionários. Mas o papai dos pobres é milionário, tá bom? Só para te avisar. Obrigado, presidente.